Olá, galera! Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje nossa videoaula vai falar sobre plantas. Plantas fazem parte de um reino, o reino só delas, que é o reino Plantae. E nós temos diferentes filos e ordens de plantas também, tá? As plantas, a gente precisa dizer para os alunos que são seres autótrofos, ou seja, produzem o seu alimento, diferente daqueles outros que nós já estudamos, como as bactérias, os protistas e os fungos. Eles são heterótrofos ou heterotróficos. Eles não produzem o seu alimento, eles precisam comer outro ser vivo, né? Quando eu pedi para que vocês fizessem o terrário, a ideia é que vocês reproduzissem um ecossistema dentro desse terrário. Quando eu associo solo, né, plantas e ponho água e depois de um tempo fecha, são 15 dias, né, correto para se fechar. Eu vou provocar ali a união de seres vivos, bióticos, com seres não vivos, abióticos, que vão estar em comum acordo, em harmonia perfeita ou não. Pode ser que ali dentro ocorra a predação, pode ser que algum animalzinho esteja ali. Mas eu também vou ter ali naquele ambiente fungos e bactérias, que também vão fazer a decomposição da matéria que estiver morta, né? Da matéria orgânica que for morrendo. Dentro desse terrário de vocês, vocês vão perceber que depois de fechado, o vidro, ele não vai ficar assim, transparente. Ele vai ficar o que a gente chama de suado, né? Uma expressão vulgar. O certo é condensação. Ele vai ficar como se tivesse resfriado com vapores de água, né? E esses vapores, eles vão se condensar, vão formar gotículas e vão escorrer pelo vidro. Isso é a famosa chuva que vai acontecer lá dentro. Se você pensou que ia dar uma nuvenzinha, chovendo, raios e trovões, não é bem assim, tá? Essa chuva é quando esses vapores condensam e escorrem pelo vidro. E você vai reproduzir aí dentro do seu terrário, né, esse ecossistema, esse mini ecossistema que pode durar até 10 anos. Espero que o seu dê certo, né? Nós vamos agora conhecer as diversas espécies de plantas que existem, as suas características, o lugar onde elas vivem e a importância que as plantas têm. Elas são a base da cadeia alimentar. Se não houvessem plantas, os herbívoros não existiriam e os carnívoros também não, porque os carnívoros dependem diretamente dos herbívoros para sobreviver, né? Então as plantas, elas têm uma importância muito grande na natureza, não só apenas de embelezar a natureza, mas principalmente de fornecer alimento. Ela fornece o alimento pensando nela. Nós, animais, vamos lá e roubamos para nós uma parte desse alimento ou toda a planta, né? Então vamos seguir aí, pessoal. As plantas. As plantas são seres pluricelulares, ou seja, são formadas por muitas células, formando até, inclusive, tecidos, tá? Eucariontes, ou seja, as células dela têm carioteca, tem aquele núcleo protegido, né, o DNA protegido por uma membrana. Existem várias organelas, como a gente viu lá na nossa primeira aula. São autotróficas, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Como já vimos, os seres autótrofos ou autotróficos são aqueles que conseguem fazer a fotossíntese, como as plantas e as algas. Embora as algas não sejam plantas, elas também são capazes de produzir o seu alimento, elas também são autotróficas. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos o reino Plantae com as diversas representantes, né? As araucárias, um pé de maracujá, orquídea, esse matinho silvestre, as samambaias, né? Os pinhões, os musgos, né? As briófitas, que são musgos, as roseiras. E vocês vão ver que essas plantas, elas recebem classificação diferentes, baseado em sua estrutura celular, tá certo? Então, aqui a gente tem um esquema que a gente chama de filogenética das plantas, que é uma escala da evolução desses seres vivos no decorrer de milhares de anos. Então, os primeiros seres que vão originar as plantas que temos hoje são as algas. Então, existia um ancestral comum, que eram as algas verdes.
Dessas algas surgiram descendentes que foram tendo evoluções diferentes no decorrer do tempo. Então, das algas verdes, evoluiu uma ramificação de seres vivos que vão dar origem às briófitas, que são os musgos, que eu até falei para vocês, se vocês tivessem, vocês poderiam colocar no terrário. Depois, originou outro grupo de ser vivo, que vai dar origem às pteridófitas, as famosas samambaias. Depois, as gimnospermas, que vai ser as araucárias, né, que vai formar aí as plantas pinheiros, né, são plantas típicas aí do sul, de lugares frios. E as angiospermas, que são plantas mais evoluídas, e são a maioria, e nós vamos ver isso, tá certo? Então, esse daí é a escala, né, das plantas evolutiva. Seguindo, as plantas, como eu já disse, são fotossintetizantes, produzem fotossíntese para obter o seu alimento, são produtoras de matéria orgânica, né, nutrem a maioria dos seres vivos da Terra e é a base da cadeia alimentar, isso mesmo. As plantas também fornecem gás oxigênio, só que eu expliquei para vocês que as plantas terrestres, elas lançam oxigênio para a atmosfera e pegam de volta. Apenas as algas é que lançam o oxigênio para a atmosfera e não pega novamente. Então, 90% do oxigênio que nós respiramos vem das algas, tá? As plantas, elas têm uma importância ecológica muito boa, né? Qual o nicho ecológico de uma planta? Vários. Primeiro, produção de alimentos. Segundo, produção de trocas gasosas. Limpa o ar. Por que limpa o ar? As plantas, para fazer fotossíntese, elas são obrigadas a capturar o gás carbônico. E nós sabemos muito bem que o gás carbônico, quando está em excesso, né, na sociedade, ele vai causar aquecimento global. Então, se eu tenho muitas plantas, eu tenho uma purificação natural do ar, né? A Revolução Industrial, ela aconteceu no final do século XIX, né? E vai ser aí um marco na nossa história, porque você tem um aumento significativo de lançamento de gás carbônico devido às fábricas, devido às locomotivas, Maria Fumaças, né, os trens, e você também tem um corte em massa das árvores. Então, é por isso que a partir daí começa a poluição em massa, né? Porque você está tirando as árvores, que são as que limpavam o ar, e ainda queimando-as e liberando mais gás carbônico para a atmosfera. Existem critérios para classificar as plantas, tá? Os cientistas, eles consideram alguns critérios, como, por exemplo, a planta ela pode ser vascular ou avascular. A palavra vascular vem de vascularização, né? De veias mesmo. A planta tem veia? A gente não chama assim, a gente chama de vasos condutores. Existem dois tipos. O vaso condutor que vai transportar a seiva bruta, que nada mais é do que água e sais minerais das raízes em direção ao caule e folhas, e o que vai transportar a seiva elaborada, né, que é o que? É o produto que surge da fotossíntese, que vai sair das folhas para passar por caule, tronco e raízes. Tá? Então, as plantas, elas são classificadas assim, como vasculares e avasculares. Não. Então, existem plantas que não têm esses vasos condutores, elas são bem pequenas, né? As plantas, então, baseado nisso, elas podem ser criptógamas ou fanerógamas. Professor, eu tenho que decorar isso para a prova? Não, você só precisa reconhecer que existe, você não precisa decorar nada disso. Tá? A gente trabalha com os alunos isso, que elas são produtoras, que elas são importantes, que são a base da cadeia alimentar, mas você precisa saber um pouco mais com o aluno, concorda? As briófitas, pessoal, são os musgos, aquele que vai precisar de ambiente com muita umidade. Então, as plantas, em relação às algas, elas são mais evoluídas, porque as algas precisam de água. Não tem água, não tem alga. Já as plantas, elas precisam de água, mas elas sobrevivem sem um excesso de água, né? Então, as briófitas, eu preciso de um lugar úmido e que não tenha muita luminosidade. Os musgos, eles vão se formar na superfície de rochas,
né? Em pedras, em jardins, em sobre solo. E essas briófitas, esses musgos, eles vão favorecer a quebra da rocha, da pedra, porque eles conseguem liberar enzimas, né, ácidos que vai quebrando essas rochas. Então, assim, aquelas pedreiras, né, que tem essas briófitas, que tem esses musgos, no decorrer do tempo vão se trincando também por ação desses seres, tá? As briófitas, então, são vegetais que não têm vasos. É claro, elas são microscópicas, né? Aquele tapetinho verde. Não tem como ela ter um vaso condutor, né? Que vai conduzir água. Até porque uma célula transfere água por outra por difusão. Ela pega um pouquinho de água, que sobra, passa para outra, vai passando, vai passando. São de pequeno porte, são microscópicas. As pteridófitas, ou microscópicas ou de milímetros, tá? As pteridófitas são as famosas samambaias, que já possuem vasos condutores, tá? As samambaias, elas possuem vasos condutores, elas são vasculares, mas elas não têm ainda flor, tá? Existem samambaias que podem atingir mais de 3 metros de altura. O xaxim, por exemplo, o xaxim original, é uma pteridófita. É uma planta parecida com um coqueiro, só que o tronco, né? Aquilo ali não é um tronco verdadeiro. Essa espécie aí de tronco é cortado e vendido como xaxim. Então, existem samambaias de diversas espécies, samambaias pequenas, samambaias rasteiras, samambaias grandes, tá? Só um parar aqui para mostrar para vocês. Olha o que eu falei com vocês, né? O xaxim dá na Mata Atlântica, né? É uma pteridófita gigante. Aqui ele ainda tá pequeno, ele pode crescer muito, tá? Alcançar aí alturas enormes. Acredita-se que a pteridófita é da época ainda dos dinossauros, tá? Dessa época aí dos primórdios, primeiros momentos da Terra. Existem vários tipos de pteridófita. Olha, esse samambaia é gigante, tá vendo? A japonesinha tá lá no meio da folha gigante. Essa espécie também é muito conhecida, existe muito aqui na nossa região, né? O xaxim aqui, o que eu falei com vocês, lá era aquela planta xaxim, né? E aqui, ó, é ele, né, sendo utilizado para plantar outras plantas, como, por exemplo, a orquídea. Aqui, ó, soros da samambaia. O que são esses soros? Né? São esporos. É uma certa parte reprodutiva da samambaia, tá? Ó, a samambaia sul, que é uma samambaia grande também, tá vendo? A samambaia chorona, existem várias samambaias, né? As pteridófitas, elas não têm raízes, elas têm rizoma, que é uma espécie de raiz modificada que vai servir para sustentar a folha. Aqui dentro dessa folha, então, que está o tecido vascular, né? Os vasos condutores. Os folíolos, que a gente chama essa folha de composta, porque ela tem várias folhinhas pequenas, né? Os folíolos. Esses folíolos é uma espécie de folha. Na verdade, a folha toda é tudo isso, tá? Ah, ela é uma folha composta? Não. É uma... Ou você pensa que era uma folha inteira que sofreu invaginação e foi recortada, ou você pensa que são estruturas, né, que vão formar uma folha toda. E os soros, que é a parte reprodutiva da samambaia. Ela só tem a fase de soros quando ela vai se reproduzir. Tudo isso é a folha, né? Ela tem aqui cerca de mais de 50 centímetros. Aqui na ponta, ela ainda tá enroladinha. As folhas que ainda vão surgir, elas ficam enroladinhas assim, ó, e eu chamo isso de báculo, tá? O báculo vai, então, crescer, desenrolar e vai dar origem à folha. Vocês podem perceber que tem samambaias que não tem esses soros aqui, ó, os soros, tá? Geralmente a gente chama de soros. As que não têm é porque elas ainda não estão na fase reprodutiva. As que têm, elas já estão na fase reprodutiva como esta. E se você passa a mão, você vê como se fosse finos pólen, né? Não é um pólen propriamente dito, são esporos, tá?
são células que precisam de água. Então, a samambaia, em relação às outras plantas, ela ainda não é muito evoluída, porque ela necessita de água, que pode ser de chuva ou não. Para quê? Para que esse esporo viaje e encontre. Existe o esporo feminino e masculino. Ele então precisa de água, vai ter uma folha especial, chamado de... Ai, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Só um instante. Então, pessoal, esse brotinho aqui é o báculo, como eu falei para vocês. E aqui está o prótalo. O prótalo é essa folha em formato de coração, ó. Não é à toa, né, que tem um formatinho de coração. É onde vai acontecer o love, as zoosferas, né, os esporos vão se encontrar, o esporo masculino, feminino, vai ter a fase sexual dessa planta e vai originar aí, né, o esporófito que vai dar origem à samambaia grande. Então, existe fase sexuada e assexuada que nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas, para que toda essa fase aqui sexual ocorra, é necessário ter água. Então, as samambaias, elas não são tão evoluídas por isso, porque elas não saíram totalmente dependentes da água. As briófitas, por isso, também não são evoluídas tanto, porque elas necessitam muito de água. Tá? Então, essas plantas, elas não são evoluídas porque a reprodução necessita de água e elas também não têm nenhum atrativo, nenhuma força, digamos assim, de terceiros, como as outras plantas têm, tá? O vento pode levar esses esporos, mas existe a grande necessidade de água para que isso aconteça. As briófitas, que são os musgos que eu pedi para vocês colocarem no terrário, né? Que vai manter a umidade, que vai segurar o solo, fica bonito, né? As hepáticas ou hepatitas são essas plantas que também são, né, avasculares. Elas são chamadas assim porque lembra os hepatócitos, células do fígado, tá? Elas lembram um vegetal superior, mas elas são inferiores, elas não têm vasos condutores. Aqui nós temos a briófita ampliada, então se você pudesse visualizar, você veria que ela tem rizoides, que é uma forma de raiz maluca, loide em biologia louco, então uma falsa ou louca raiz, né? O certo é falsa raiz, cauloides, falsos caules, o filoide, um falso filete, né, que vai ostentar a parte onde vai produzir os esporos, que são esses grãos, essas células que vão formar a reprodução, estão envolvidas com a reprodução. Então, os musgos, ele tem a reprodução por gametófito, ou seja, gametas, que é a parte sexual, quando um gameta masculino e feminino se encontram, para formar o esporófito, que é a parte adulta dessa planta, que vai formar os esporos, que não envolve aí a parte sexual. Nós não vamos entrar em detalhes disso, de reprodução de planta, que não vem ao caso. O que vocês precisam é apenas reconhecê-las. As pteridófitas, então, são as que possuem vasos condutores de água, seiva bruta, e de floema, que são a seiva elaborada, né? O floema que vai transportar a seiva elaborada. Então, aqui nós temos, olha, essa avenca, que é uma espécie de samambaia, né? As samambaias de uma forma geral. Olha aqui o que eu falei com vocês, tá vendo? Ó, o báculo, né? A folha jovem, que é o báculo. As raízes, que são o que a gente chama de rizoides, né? Os soros, que aparecem só na fase reprodutiva.